anunciamos Jesus, vai para o ar. Foi numa manhã de inverno que eu conheci o senhor João Jurado. Ele mora numa casa aconchegante na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. Naquela conversa, ele me disse muitas coisas. Uma delas foi que, na juventude, decidiu ser evangélico. Depois, retornou à Igreja Católica, onde professa a fé até hoje como ministro, catequista e coordenador de grupo de oração. E mesmo assim, ele procura conhecer outras religiões. Porque nós precisamos conhecer também outras religiões para mostrar a nossa fé, como diz o apóstolo Pedro, né? Como é que eu posso mostrar a minha fé se eu não conheço, se eu não realmente, né, não dou testemunho dessa fé? Se nós não tivermos o dom do Espírito, do discernimento, o dom do Espírito Santo de discernimento, aí a gente faz uma confusão tremenda, né, na nossa fé. Legal. É. Olha só, o seu João ensinando tanta coisa boa pra gente, né? E quanto ao convite de Jesus, vinde a mim, o senhor João explica. Então Jesus está nos chamando primeiro a Ele. Vinde a mim, né? Mas nós não podemos ficar só com Jesus individualmente. A gente precisa também estar com Jesus, né? Levando aos outros. Estar com Ele, levando Ele aos outros. A gente precisa sair de si. O ser humano, se ele não sair de si, ele não consegue realmente levar e cumprir realmente esses dois imperativos de Jesus. Entre tantas coisas, a gente também conversou sobre a morte. Diante da morte é o texto lá do Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao 30. Então, quando Jesus fala, vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos, né? Engraçado que diante da morte, a gente tem medo, às vezes, de morrer. E quando nós realmente aceitamos esse convite dele, esse imperativo dele, né? Vinde a mim, a gente não deveria ter medo de morrer, né? O senhor tem medo de morrer? Então, a gente tem cisma, né? Aqui, né? A gente fica, Mas eu acho que eu estou mais preparado que não para a morte. A melhor coisa é calar diante da morte. Ter fé em Jesus. Nós precisamos ser como uma criança no colo da mãe. Mesma coisa. Ali a criança tem 100% de confiança na mãe, né? E nós nem sempre nós temos e nunca chegaremos a ter aqui enquanto a gente vive aqui, mas devemos nos esforçar para que realmente essa confiança cresça. Né? De que forma? De que forma? Na forma da fé, na forma de que realmente nós estamos seguros em Deus. Como a criança está se sentindo segura no colo da mãe. Aí Jesus fala logo no começo, né? Eu te louvo, Pai. Olha, você imagina Jesus louvar o Pai, né? E sendo esse intermediário, né? Entre nós e o Pai, louvando Ele, né? Eu te louvo, Pai, porque o Senhor escondeu essas coisas aos, né, os arrogantes, aos grandes, ou coisa e tal, e está revelando justamente aos pequeninos. Olha que coisa bonita, eu te louvo. É um convite também a louvar a Deus pelo nosso trabalho, pela, né, possibilidade que Ele nos dá, né, de estar diante dEle. Isso é isso aí. E este homem tão simpático e cheio de sabedoria é casado com a dona Elza há 53 anos. Eu vim de Rio Preto, já era filha de Maria lá. Lembra que as filhas de Maria antigamente, né? Agora acho que não tem mais. Aí conheci ele, nós fomos num circo, nos conhecemos lá. E aí começou tudo. Sim, dona Elza, começou uma família linda.
E mesmo diante das dificuldades que todo mundo enfrenta, as lições do coração de Jesus sempre estiveram presentes. A humildade é principal, né? Humildade, mansidão é o que a gente deve levar sempre com a gente. Ser mansidão é ser realmente sereno, né? Ser equilibrado, né? Que a humildade e a mansidão tem equilíbrio, tem que haver equilíbrio. Aí quando as pessoas têm essas virtudes, entendeu? Então, e a partir daí é possível sim a gente superar, né? As dificuldades, né? A diversidade do outro, porque cada um é cada um mesmo, não adianta, né? É possível sim. E quando eu pergunto se já aprenderam tudo na vida, vejam só a resposta. A gente nunca sabe de tudo, né? Sempre tem alguma coisa a mais para aprender. Está sempre aprendendo, queira ou não. Seja para os valores da vida ou seja para, né, contra-valores. Está sempre aprendendo. Qual é a mensagem que vocês querem partilhar com a gente sobre o que marca a trajetória de vocês até aqui? Ouvir, né? Ouvir. A gente precisa ouvir muitas pessoas, ter muita paciência com as pessoas. E o casal principalmente, né? Ouvir, eu tenho que ouvir ela precisa me ouvir, né? A gente, né? Então, na vida, o relacionamento, né? Sempre se dá através, né, de ouvir, primeiramente. Porque se você vai chegando, você vai falando, você às vezes deixa logo de início uma impressão que não é legal. Mas quando você ouve primeiro, geralmente a impressão é sempre a melhor que a gente deixa, viu? Na convivência, coisa e tal, ouvir o outro. Se, na verdade, aquele fariseu se considerava fonte de todo o bem, já o cobrador de impostos tinha outra visão. O centro da sua vida não era ele, era Deus. Ele se sentia o que realmente era, um pecador. Ele não estava sendo assim humilde porque se reconhecia pecador, estava sendo verdadeiro. Aliás, verdade e humildade são quase que irmãs. E ele se coloca na situação de Deus. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Quer dizer, diante de Deus, ele se coloca na verdade. Tem piedade de mim, eu sou pecador. Portanto, não sou capaz de produzir coisas boas. Não sou capaz de vos agradar, de fazer o bem. Tem piedade de mim. Repito, ele se colocou na verdade. A lógica que esse publicano tinha é que eu não vou amar a Deus para ser bom e para com isso ter merecimento. Eu vou amar porque Ele me ama. Ele é misericórdia. Quer dizer, na lógica desse publicano, desse cobrador de impostos, ele apenas era chamado e convidado a responder com amor quem o amava tanto. Sentia-se devedor de Deus, não alguém que merecia, assim, tinha crédito diante de Deus por causa disso e daquilo. Você já deve ter ouvido falar da chamada teologia da prosperidade. É uma teologia que tem sua base lá no Antigo Testamento, especialmente nas primeiras fases da história da salvação, porque não havia clara a ideia da vida eterna. Ora, se não há vida eterna, se eu sofrer nessa vida e não for recompensado em nada, que será uma injustiça. O outro vai ser beneficiado e eu sou prejudicado. Então, qual era a lógica? Não, é assim,
eu vou fazer o bem para Deus e Deus tem que me dar uma resposta, tem que me atender. É obrigado a fazer alguma coisa por mim. E aí vinha a religião do mérito. Eu mereço, eu faço, eu aconteço. É uma visão que depois, claro, foi superada porque é totalmente falha. É a oração do fariseu. Eu fiz, eu faço, eu ofereço o dízimo, por isso Deus tem que me abençoar. E se o outro ali é pobre, é porque Deus não o abençoa. E a lógica do amor é isso. Eu vou amar porque Deus é amor. Porque Ele me ama. Porque Ele é que veio ao meu encontro quando eu estava na pior. Quer dizer, esta é a característica do amor de Deus por nós. Ele veio em nossa direção quando estávamos na miséria, quando pelo pecado estávamos longe dele. E vindo ao nosso encontro, o que o Senhor fez? Tomou em nossas mãos e nos levantou. Isto é amor. Para receber o quê? Claro, esperando receber o meu amor, porque Ele sabe que eu só vou me realizar no amor. Eu sou chamado a amar a Deus, não em retribuição só ao amor dEle, porque eu não me realizo no egoísmo. Se o pecado satisfizesse o coração humano, a humanidade seria feliz. Mas não, o pecado deixa vazio, insatisfação. Então, quando Deus me manda amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, porque Ele é que me criou para o amor, Ele me criou para o seu coração, para viver a vida de amizade com Ele. Melhor do que ninguém Ele sabe, que sem Ele eu não serei nada, não serei feliz. Então, o amor é uma resposta a uma necessidade, na linha daquilo que Santo Agostinho lembrava, que eu já lembrei aqui de vez em quando. Criaste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Inquieto. Essa inquietação que nos acompanha continuará enquanto não repousarmos em Deus, não colocarmos nele o centro de tudo. Mas a reflexão continua, me aguarde no próximo bloco. Anunciamos Jesus, vai para o